Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Senhor Jesus. Amém. Noite maravilhosa. Graças Ali atrás, ouvindo como Deus está falando, né? Despertando. Tremendamente, nossos dias estão passando dias difíceis. Aliás, tem um período, de um período para cá, a igreja, desde a pandemia para cá, a igreja não todo, não é? Mas Deus permitiu tudo isso, né? Para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais, que foi falado aqui, nos unir mais, né? Eu quero deixar para a nossa meditação João capítulo 6, versículo 16, fala também de um período difícil, né, que os discípulos estavam passando. Fala que Jesus anda sobre o mar. E diz: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, e um grande vento soprava. E tendo navegado 20 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém eles disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Né? Algumas, Mateus, Lucas, né? Abre mais um leque, aqui está um pouco fechado. Nós vemos que Jesus, após fazer ali o milagre, ele pede os discípulos para atravessar, e ele ia orar com o Pai. Tem momentos que nós precisamos ficar sós. Tem oração que a gente não pode orar de voz altíveis. Aquela coisa bem pessoal entre eu e Deus, entre cada um de nós, né? Tem momentos. E aqui os discípulos passando na trajetória, levantou-se um grande vendaval. E muitas das vezes, nós meditamos nisso, quando o vento se levanta, quando a dificuldade se levanta, quando nós às vezes ficamos despercebidos. Nós olhamos muito mais para o problema do que para a situação que tem que se tomar. E Jesus sabia Jesus sabe de tudo. Tudo que vai ser falado aqui, tudo já foi falado, Jesus sabe de tudo. É tanto que nós nos alimentamos e começamos a encaixar o que Deus está falando nessa noite sobre preocupação, sobre nós nos organizar, nos unirmos, porque infelizmente nos dias que estamos vivendo é assim. Mas eles olharam, né? Ficaram ali atônitos. E agora, se o vendaval era o vento contrário, Jesus vai socorrer. Por mais difícil que seja a situação na nossa vida, Deus tem o controle de tudo. Tem momento que nós, como seres humanos, nós às vezes pensamos já em ajoelhar e entregar os pontos, por falar daqui, porque a dificuldade ela nos oprime mesmo. Mas é preciso ter fé, é preciso pôr em prática a nossa fé. É nessa hora Jesus aparece a eles. Interessante que aqui Pedro, no meio da dificuldade, tem coisa que nós ficamos: será Deus ou não? Nós estamos vivendo um período muito difícil, sabe? Muitas coisas parecidas e muitas decepções e que não é, parece que é e não é. E ele aqui diz: se é Deus, então deixa que eu vá até, né? Até a ti. E ele: então vem, Pedro. Ele dá uma confirmação, ó, então vem. E Pedro vai. E tudo beleza, muito bom, né? Mas que a dificuldade ali, ele começa a olhar para as dificuldades, ele continua olhando para Jesus, que mandou ele ir até ele. Foi dar ouvido, foi dar visão para as dificuldades, e a coisa começou a desandar. Eu estou aqui meditando, né? Tudo foi falado aqui.
Tem momentos na nossa vida que nós passamos só cada um com Deus. Tem vendavais que Deus permite que nós passamos para nosso amadurecimento, porque Ele vai nos usar lá na frente. Se eu não passar dificuldade, daqui os discípulos tinham que passar por esse momento, e no final ninguém estava pronto ainda. Mas é necessário. Eu passei por um período, um deserto, acho que alguns sabem aqui, já falei. Foi 7 anos de deserto. Começou 3, 1, depois Jesus, está difícil. Está difícil? Então mais 3. Jesus, agora não dá mais. Não dá mais? Então mais 3. E eu fiquei, imagina, 70 anos de deserto. Mas Deus me deu vitória, mas eu tinha que botar minha fé em prática, né? Teve noites que eu ia dormir como se fosse a minha última noite. Não tinha mais resistência nenhuma. Nem humana, espiritual estava indo também. Porque no deserto que eu estava, eu não podia sair. E quantas das vezes eu desejei alguém na minha casa? Glória a Deus. Para me visitar, para me confortar. Como servo de Deus, estava morrendo sozinho. E os que apareceram, quando apareceram, não estou generalizando. Os que apareceram deram um tempo, mas quando viram que o processo do pastor está demorado, não vou ficar não. Vazaram. E eu fiquei. Ao ponto de eu abrir a Bíblia e não saber mais ler a Bíblia. Pastor, não sabia mais. O processo, a prova era tanto que eu não sabia mais. Ninguém me dava comida. Eu falei, meu Deus, mais uma pessoa que eu não podia largar, tinha que ficar acompanhando ali 24 horas. E o que me salvou foi os irmãos nas igrejas que mandavam vídeo pelo WhatsApp, é o que eu via. Infelizmente, muitas coisas nas redes sociais não dá para a gente acompanhar. É bom, muito bom, mas não dá. Mas esse momento, foi aquilo que me salvou. É por isso que, juntamente com o meu pastor José, desenvolvemos esse projeto, de fazer esse projeto de apoio, porque eu estava morrendo. E agora, nesse momento, muitos dizem, pastor, ora por mim, Brasil inteiro, ora por mim. Eu estou no hospital cuidando da minha esposa, sabe? E aqui só tem parede, não tem mais nada. Quando você for na igreja, manda os vídeos para mim. E aquilo me doeu, porque eu vivi isso, pastores. Eu vivi numa solidão assim, né? E eu desenvolvi esse projeto da gente, mas foi falado pela pastora aqui, infelizmente. É um projeto para aqueles que necessitam, mas muitos não, é verdade. Nós vemos e acompanhamos aqui na telinha que muitos membros que eram para estar aqui não estão dentro de casa. Ei, não espera entrar no deserto, eu entrei não. Mas, quando a gente faz por amor, a gente tem que viver. Se eu não vivesse aquele período, não ia estar valorizando isso. Né? E os discípulos aqui estão vivendo um momento desse. É necessário passar pela prova para a gente valorizar. Né? E aqui os pastores, pela misericórdia do Senhor, depois que tudo passou, eu falei, bom, é a última noite, eu vou dormir mesmo, acabou, amanhã já era. Mas vem, Deus usa me pega pela mão e me resgata e começa. Porque o vento passou, jogou tudo fora da permissão de Deus, fez como Ele quis. E eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor. Mas, pastor, foi falado aqui, pastor, é bom, pastorear é bom, é fácil. Pastorear objeto, mas pastorear almas. Pastorear gente quebrada, gente morta, quase morta espiritualmente. Você levantar aquela pessoa do nada por amor à alma. Ajudar alguém que já tem recurso é muito bom. Não, ajudar o
pastor, ajudar o pastor da área é muito bom, a gente troca, é fácil. Dá para alguém que não tem nada para te dar de volta. Isso é pastorear algo. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos alimentando um ao outro, sabe? Como está gostoso essa noite, gente? Como está gostoso? Dá para sentir a presença de Deus, porque é forte, né? Nós estamos aqui falando de algo, não é do mundo, é espiritual. É o que eu precisei, o que eu continuo precisando, né? Mas agora, com uma visão diferente. E quando eu olho para alguém agora no processo, quando a gente vê alguém que não viveu o processo, é fácil a gente julgar, né? Mas quando a gente passou por lá é diferente, né? Que Deus continue nos capacitando, né? Os pastores, Deus venha ter misericórdia, fortalecendo a cada dia. Não tem sido fácil e infelizmente não vai continuar, né? Mas a providência de Deus, conforme aconteceu aqui com os discípulos, nunca vai faltar. Pode ter certeza disso. Agradeço a oportunidade do meu Jesus. Que Deus continue abençoando o Bispo Francisco. Nós temos que sentir a dor do nosso irmão. Porque nós sentimos a dor dos nossos irmãos, quando a gente for passar, nós já sabemos qual é a dor. Porque nós já sentimos. Eu imagino que ele não deve ter passado sozinho ali. A dor que ele não sentiu, né? Mas eu estou aqui meditando o Senhor e falando, Senhor, ninguém compadeceu da dor do nosso irmão. É triste isso, pastor. A gente vê um irmão passando por uma luta e não sentir a dor dele. Porque nós temos que compartilhar até as dores. Porque Cristo morreu naquela cruz por nós. Sofreu por nós. Então nós temos que compartilhar a dor do nosso irmão também.